As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. Em setembro de 2013, a Escola de Arquitetura da UFMG sediou o colóquio internacional cujo tema foi a arrogância. Intelectuais brasileiros e europeus, especialistas em diversas áreas, apresentaram instigantes reflexões. Logo no primeiro dia, foram analisados os sentidos históricos da palavra arrogância, termo de origem latina e que remete a dois sentidos principais. Numa primeira definição, arrogância é o vício de quem se atribui superioridade. Um segundo significado remete ao verbo arrogar, que quer dizer atribuir, apropriar, pretender que algo é coisa nossa e que dela podemos dispor. O colóquio comprovou a relevância atual do debate sobre arrogância. No caso das relações entre os homens e a natureza, eu penso que ele é essencial. Afinal, na longa trajetória do uso dos recursos naturais ao longo do tempo, assim como da relação do homem com a flora e fauna, muitas sociedades primaram pela arrogância nos dois sentidos da palavra. Em primeiro lugar, podemos pensar como o homem tantas vezes se posicionou numa atitude de superioridade em relação ao meio natural, como se sua razão pudesse tudo dominar e controlar. Vejam os exemplos das histórias de dominação colonial da natureza da América, da África e da Ásia, repletas de eventos de destruição e desperdício de verdadeiros paraísos de flora e fauna. Também poderíamos pensar na posição de superioridade que os homens muitas vezes se atribuíram em relação aos animais, com tudo o que isso implicou ao longo dos milênios de civilização. No segundo sentido, o homem arroga o domínio completo da natureza, como se toda a criação existisse exclusivamente em função dele próprio. Padecemos de um profundo antropocentrismo. Só para lembrar, antropocentrismo é a concepção que coloca o ser humano como o centro de tudo. Entretanto, na história de nosso planeta, o surgimento da humanidade não era nem necessário, nem inevitável, nem predestinado. A história demonstra fascinantes exemplos de como o homem se distinguiu da natureza pela criação cultural e pela instituição da sociedade. Mas a história ambiental nos lembra que é preciso também considerar as continuidades entre o homem e a natureza, e, nesse sentido, ela pode ser um poderoso antídoto contra nossa arrogância. Este programa integra as atividades do grupo de pesquisa História e Natureza. O roteiro de hoje foi escrito por mim, Regina Horta, professora de História da UFMG. Apoio CNPq. Edição técnica Gilberto Correia. As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo.